O educandário ituiutabano nasceu primeiro no coração daqueles que desejavam estudar e que não tinham condições para isso. Foi um sonho de muitas gerações de crianças, jovens e adultos pobres que se realizou. No início dos anos de 1950, um grupo de jovens da União Espírita de Ituiutaba resolveu colocar fim ao impasse antigo. A cidade necessitava de uma escola com curso ginasial e técnico gratuito. Juntando forças com a maçonaria, o Rotary Club e a população local, os jovens da UMEI deram início ao sonho antigo da população que se fazia apenas promessa dos políticos locais. A construção do educandário ituiutabano se deu entre os anos de 1954 e 1958. Pelo menos boa parte do prédio foi construída nesses anos. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Momento político brasileiro conturbado, pois após o suicídio de Vargas em 1954 e uma breve sucessão de governos, Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, chegou ao poder em 1956 com seu slogan 50 anos em 5, mudando as estruturas da indústria, construindo Brasília, transformando a economia e as bases culturais do país. Em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, assentavam-se as bases econômicas da agricultura, com grandes plantações de arroz como seu principal produto. Migrantes nordestinos chegavam diariamente. Beneficiadoras de arroz tomavam conta dos antigos casarões. Grande movimentação invadiu a cidade, promovendo o crescimento econômico. Ituiutaba servia de esteira agrícola para a industrialização que ocorria nos grandes centros. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. Foi nesse momento que o jovem Germano Laterza, juntamente com seu pai Pepino Laterza, João Damasceno, Ângelo Tibúrcio Dávila, Nair Gomes Muniz e demais integrantes da UMEI deram início às campanhas para a construção do prédio do educandário. A maior delas foi o concurso A Rainha do Arroz, onde as moças da sociedade vendiam votos por toda a região. A coroação era realizada no Ituiutaba Clube em grande noite, e os prêmios variavam entre a coroa com a faixa, presentes diversos e uma viagem a Brasília. Toda a renda era em prol da escola que era construída aos poucos. A cidade de Ituiutaba passava por um momento muito delicado com relação à educação. Não haviam escolas ginasiais gratuitas. Haviam escolas de excelência, como o Colégio Santa Teresa, o Instituto Barden, o Colégio São José, mas aquele aluno que conseguia ingressar no grupo escolar João Pinheiro não tinha acesso posterior ao ginásio, a não ser que pagasse as altas mensalidades. Foi pensando assim que a UMEI, a União da Mocidade Espírita de Ituiutaba, resolveu construir uma escola ginasial gratuita para a população de Ituiutaba. Eles se uniram à maçonaria, ao Rotary Club e firmaram um Pacto Áureo. O Pacto Áureo constituiu na construção de 4 grandes obras, instituições espíritas de caridade: o Sanatório Espírita José Dias Machado, o Educandário, o Orfanato Lar da Criança e o Abrigo dos Idosos Bezerra de Menezes. Só que essa batalha não foi tão fácil quanto os jovens da UMEI pensaram. Os políticos locais e principalmente a reação da Igreja Católica foi muito forte.
Os padres diziam durante as missas que eram para as famílias não permitirem que seus filhos viessem estudar no educandário, pois como era uma escola construída por espíritas, deveria haver o diabo escondido dentro das salas de aula. Foi por isso que, assim que a escola foi inaugurada, ou prestes à sua inauguração em 1958, o grupo de espíritas teve que sair pelos bairros carentes, matriculando alunos. E qual não foi a grande surpresa, pois mais de 600 matrículas foram feitas só nesse período. Atenção, amigos telespectadores, convidamos vocês para no dia 1º de fevereiro acompanhar a inauguração da Educandário Tuiutabano. A Folha de Tuiutaba noticiou no dia 1º de fevereiro de 1958. Será inaugurado solenemente no dia 9 o Educandário Ituiutabano. Arrojada iniciativa de uma pleiade de homens amantes da cultura e do progresso, que contou com o apoio de toda a população ituiutabana. A falta de um ginásio estadual, não obstante as promessas de nossos homens públicos e as inúmeras oportunidades que temos perdido nesse particular, representa ele uma legítima aspiração de todas as nossas classes sociais, principalmente das famílias pobres locais. Desde que, o afirmam seus diretores, o educandário tem suas portas abertas a todos, haja vista o número de matriculados que atinge no curso primário 598 e no de admissão ao ginásio 30 alunos. Chico Xavier se mudou para Uberaba, cidade próxima a Ituiutaba, em 1959, o que fortificou o espiritismo em todo o Triângulo Mineiro, dando maior visibilidade à doutrina dos espíritas. A escola prosperou, pois contou imediatamente com a proteção e o trabalho do então inspetor de ensino, Edelvais Teixeira, que abraçou a causa, chegando a ser professor voluntário. Também a delegada de ensino de Uberaba, Isabel Bueno, apoiou o trabalho, auxiliando no processo de abertura e funcionamento. Apesar dos ciúmes dos políticos locais e da igreja, os professores começaram a trabalhar de forma voluntariada, com alguns recebendo pequena gratificação. É que a escola, mesmo sendo gratuita, pedia a quem pudesse uma contribuição em forma de mensalidade, sendo acertada de acordo com o que a família pudesse. Em pouco tempo, as matrículas chegaram a 2.000 alunos. A construção da segunda parte do prédio continuou, pois a planta em formato de U, feita pelo engenheiro uberabense Nicolau Laterza, ainda não estava construída. Toda a população contribuía com as campanhas, agora com a participação dos alunos e das famílias. Campanha do material de limpeza, campanha da carteira, campanha do alimento para o lanche e, assim, iniciava um novo trabalho educacional na cidade. Hino do Educandário, letra de Ângelo Tibúrcio Dávila e música do maestro argentino Corsino, Ituiutaba, 1957. Lá no alto do Calvário não existe mais a cruz, e ergueu-se o educandário com os ensinos de Jesus. Já não somos mais escravos das velhas ilusões. Celebramos Cristo vivo em nossos corações. Nossa vida tornou-se mais bela, nosso mundo ficou diferente. Enxergamos nos céus mais estrelas, mais beleza nos céus esplendentes. A grande influência do projeto educacional do Educandário foram as escolas espíritas que, desde o século XIX, no Brasil, tiveram um impacto muito grande na formação de muitas gerações de jovens e de crianças. A primeira delas, o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais,
foi construída por Eurípides Barçanufo. Lá haviam práticas inovadoras que respingaram em outras instituições espíritas, como o próprio Educandário Tuiutabano. A influência de Eurípides Barçanufo no meio educacional naquele momento era muito forte e várias escolas espíritas surgiram no Triângulo Mineiro. Uma delas foi o Educandário Tuiutabano. Anália Franco, outra grande educadora, fez um papel primordial também dentro da educação espírita no estado de São Paulo. Abriu mais de 100 escolas para crianças, fundou a primeira banda feminina de música, entre recolher também crianças nascidas a partir da lei do ventre livre. Houve um aluno, o senhor Tomás Novelino, que estudou no Colégio Allan Kardec em Sacramento, com Eurípides Barçanufo, e também com Anália Franco em São Paulo, fundando mais adiante o Educandário Pestalozzi na cidade de Franca. Juntando esses três grandes educadores, com a influência que o meio espírita já trazia no Brasil neste momento, a partir da metade do século XIX, com a chegada de Chico Xavier a Uberaba, tanto a doutrina espírita quanto as escolas espíritas tiveram um grande impacto na sociedade, oferecendo ensino de qualidade de acordo com que a própria doutrina espírita ia se expandindo em Minas Gerais. No educandário, houve um diferencial com relação à administração e à própria parte pedagógica da escola. Criou-se desde o início, em seu regimento interno, um regulamento que criava um conselho diretor. Este conselho diretor estava acima da gestão do próprio educandário. Um dos quesitos para participar do conselho diretor é que todos fossem espíritas, salvo o senhor João Damasceno, que se considerava sem religião e que era maçom. Ele participou o tempo integral do conselho diretor. Os objetivos do conselho eram garantir que apenas a proposta espírita, a filosofia e as práticas sociais vigorassem dentro da escola. Graças ao conselho diretor, não se ensinava no educandário uma religião. Aqui ninguém se dizia espírita, católico, protestante, e sim, os professores ministravam aulas obedecendo uma moral cristã e ética, que auxiliava tanto os alunos quanto as suas famílias. O primeiro diretor do curso ginasial do Educandário Tuiutabano foi Ângelo Tibúrcio Dávila, e a primeira diretora do curso primário foi a senhora Nair Gomes Muniz. Pautado nas leis de ensino de Capanema, o Educandário Tuiutabano iniciou colocando um projeto educativo arrojado e visionário em prática. O Grêmio Estudantil Bernardo de Guimarães nasceu junto com a escola e guiou os passos das práticas educativas desenvolvidas. Os alunos se reuniam sob a coordenação de Germano Laterza nos primeiros anos de funcionamento. O Grêmio movimentava a escola, promovendo saraus literários, visitas ao campo, festas, teatros e jogos escolares. Os alunos se destacavam com um grande protagonismo em áreas diversas, inclusive auxiliando nos trabalhos da escola, como limpeza das salas de aula, auxílio aos professores e em demais atividades, como formação de coral e desfiles cívicos. Germano Laterza e Ângelo Tibúrcio Dávila se afastaram da direção do Educandário Tuiutabano logo após 2 anos de funcionamento. Dona Isabel Bueno, a delegada de ensino de Uberaba, foi acionada para resolver a questão. Ela então indicou seu grande amigo, professor Paulo dos Santos, natural da cidade de Franca, São Paulo, mas que residia em Uberaba, para assumir a direção da escola.
no início do ano de 1960, chega o elemento que faltava para efetivar o trabalho educacional do educandário, o professor Paulo dos Santos. O professor Paulo dos Santos, recém-chegado de Uberaba, era formado em língua portuguesa, educação física, era professor de todos os conteúdos escolares e ainda se formou em Direito e Psicologia. Ele compreendia muito bem sobre a didática humana e a pedagogia do amor, implantada tanto por Pestalozzi, o grande pedagogo suíço, quanto por Allan Kardec e Eurípides Barçanufo. Professor Paulo dos Santos desenvolveu dessa forma um trabalho voltado às questões morais. Ele incentivava os alunos ao trabalho, visitava suas famílias, arrumava emprego para aqueles que necessitavam, auxiliava com cursos, viagens, trabalhos outros diversos, se preocupava com a saúde dos seus alunos, tanto física quanto mental. Verdadeiramente, o professor Paulo, com os seus projetos educacionais, desenvolvia todos os alunos para a prática da existência. Ele implementou nesta escola, primeiramente, o grupo escolar ginasial, chamado educandário. Logo após, os cursos técnicos em contabilidade e o curso normal. Mais adiante ainda, fundou dentro do educandário a primeira creche da cidade, a creche espírita Josefina de Magalhães, que levava o seu nome. A escola primária do estado, que funcionou no educandário desde o início, o grupo escolar Ituiutaba, logo com o fechamento da escola, ganhou um novo prédio e hoje tem o nome de Escola Estadual Arthur Junqueira. Seus desfiles memoráveis, seus jogadores de futebol e suas apresentações artísticas romperam os muros da escola e se tornaram referência e qualidade no painel educacional da cidade. O Grêmio Estudantil se tornou forte e os alunos passaram a participar da chapa da diretoria do Grêmio Geral dos Estudantes de Ituiutaba. Havia um aluno que se destacou com a escrita de um jornal estudantil. O aluno foi perseguido pela ditadura militar implantada no Brasil. Teve que ficar escondido dentro do telhado da escola por alguns dias, saindo da cidade para não ser preso. Aos poucos, o painel do preconceito cedeu lugar à competência e à utilidade. Os alunos que não eram aceitos por indisciplina nas escolas particulares eram acolhidos no educandário e passavam a ser direcionados pelo professor Paulo dos Santos até sua formatura. Quando eu morrer, transforma-te, ó matéria, numa ridente árvore copada, erguendo os galhos à amplidão sidérea, aos bafejos do sol da madrugada. Não desejo ser árvore funérea, tal uma casuarina amargurada, que nos fale de luta e de miséria.
Quero servir de abrigo à passarada, dar sombra e fruto aos pássaros cantores. E verei compensadas as minhas dores quando tiver a fronde florescida. E bendirei então a minha sorte. Quero ser útil após a minha morte, já que tão pouco fiz durante a vida.